Salmos 42, verso 1 ao verso 11. Eu queria ir até o fundo de um som musical, citar uma poesia. Eu não sou poético, mas eu quero tentar recitar uma poesia. Salmos 42. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Eu lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. De como eu passava com a multidão do povo e os guiava à procissão à casa de Deus. Em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que te abates, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e o meu Deus. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram dentro de mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia. E de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Eu pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Imagina você estar no teatro, aplaude aí, gente, faz um negócio bonito aí. Eu não sou tão ator assim, irmãos. Acho que eu vou fazer um curso desse negócio para ver se da próxima vez fica melhor. Essa é uma daquelas poesias ou salmos, cânticos, que talvez na composição, na construção, se ela chegasse a estar sendo apresentada em um ambiente de rede social, haveria uma enxurrada de críticas ou de questionamentos. Por que alguém foi na rede social para desnudar a sua alma dessa forma? Porque não é comum. Nós vamos nas redes sociais para a gente transmitir alegria, festa, ambiente novo, cuidado da saúde. É ou não é, gente? É assim que a gente faz. Mas dentro dos Salmos nós encontramos conteúdo como esse, porque ele vai narrar claramente que a vida sempre foi vida, de todos os tempos e de todas as culturas. Há dias alegres e há dias tristes. Há momentos que nós estamos para festejar e há momentos que nós estamos para não falar com ninguém. Há momentos que nós não queremos atender uma ligação, nós não queremos responder um WhatsApp, que nós não queremos nada com nada. Se pudesse, a gente sumia, para voltar só depois que tudo aquilo passasse.
É assim ou não é? E dentro dos salmos, nós temos 150 salmos. E os salmos se dividem em 5 partes. Há 5 blocos de salmos. E o salmo de número 42 abre uma sequência da segunda composição dos salmos. Até o capítulo 41. Claro que não necessariamente nessa composição de divisão de versículos e capítulos, porque não era assim. Mas é assim que se divide, e algumas Bíblias inclusive mostram aí, livro 2, você vai encontrar aí, mantenha a tua Bíblia aberta, por favor. E esse salmo é um dos salmos que é atribuído aos filhos de Corá. Quem é Corá? Corá é um personagem bíblico, lá do Antigo Testamento, que nós vamos encontrá-lo em Números 16, como um rebelde, como alguém que se rebela. Era da tribo de Levi, era dos que serviam na casa, mas se rebela. Os filhos, a herança é preservada pela graça, e eles vão continuar servindo. E são os filhos de Corá que estão compondo esses salmos para relatar qual estado se encontrava a alma nesse momento. Um estado que aparentemente é perturbador, porque nós encontramos nesse salmo uma alma clamando, gente, é uma alma gritando, é uma alma gemendo, é uma alma esperando uma resposta, é uma alma que está sendo confrontada, está sendo constantemente questionada. E aí, aqui, nós temos um salmista que está compondo, ele está colocando a alma dele para cantar. E aí, o texto termina no verso 11 com uma pergunta: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está perturbada? Por que você se perturba dentro de mim? E aí, nós vamos ter as respostas de forma clara. O que está acontecendo? O que levou os filhos de Corá a dizer: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E olha o que diz do verso 1 ao verso 4. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face do meu Deus? Queridos, o que o salmista está fazendo aqui é mostrando uma figura em uma região desértica, desejando, correndo para encontrar correntes de água, desejando de forma tão desesperada poder encontrar as correntes das águas. E o salmista vai mostrar que a alma dele está abatida porque havia um anseio dentro dele tão tremendo pela presença de Deus, que agora ele diz: olha, a minha alma está perturbada, ela está abatida porque ela anseia pela presença de Deus e eu não estou conseguindo ter como eu tinha. Ela está abatida porque eu preciso, assim como uma corça, eu estou suspirando pela presença de Deus. E o verso 4 ele vai deixar claro, porque ele vai mostrar o seguinte: olha, eu me lembro da minha adoração no templo. Ele contrasta, irmãos, com agora a alegria dele com a tristeza da alma. Olha o que ele está fazendo, ele está contrastando a realidade atual com a solidão e as lágrimas que estão sendo provocadas. É um homem, é alguém que está de fato agora dizendo: olha, eu estou distante,
O verso de número 6 vai nos apresentar claramente, olha o que diz o verso de número 6. Eu sinto abatido dentro de mim a minha alma e lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, do Hermon e no Monte Mizar. O salmista é como alguém que está tão distante de onde era o ambiente que ele cultuava. Ele está distante da congregação que ele servia. Ele está distante do ambiente que era familiar o serviço, que com saltérios, que com instrumentos, que com a prática, porque o clã de Corá era um dos clãs que servia, tanto como porteiros, era a recepção daquele então, como também entoando louvores e instrumentos. É esses agora que estão dizendo, eu tenho saudade desse tempo. Eu tenho saudade de quando eu fazia aquilo. Eu anseio tanto pela tua presença, Senhor, porque agora eu estou distante. O texto não nos revela a causa. Estive buscando e pesquisando para ver se havia algum relato que dissesse a causa em si. Não se sabe ao certo o que os levou para esse exílio distante. Mas o certo é que a saudade agora doía e machucava. Me lembro, irmãos, quando chegamos à Espanha no ano de 2005. E ainda buscando um lugar para congregar, para se relacionar com irmãos. Hoje eu comentava isso aqui na parte da manhã. E eu me lembro que a minha irmã, ela havia sido o pivô de uma amizade entre um missionário dominicano e nós. Paulo Lissardo e Tamara. E ela havia marcado um dia de encontro, porque no mesmo colégio que os meus filhos iriam estudar, os filhos dele estudavam. Só que nós chegamos em junho e as aulas só começariam em setembro. Período de férias. Andando por uma cidade procurando uma igreja, um templo. O domingo mais vazio que eu enfrentei na minha vida foram os primeiros domingos de chegada na Espanha. Um piolho de igreja, um rato de igreja, por assim dizer. Não sei se de vez em quando aparece um ratinho na igreja também, né, irmão? Mas olha, alguém que estava tão acostumado com a prática do congregar, com tocar um instrumento na igreja, com liderar ministérios, com cuidar de pessoas. Agora eu estou em um lugar onde aquilo para mim no primeiro domingo não era realidade, irmãos. Os irmãos não têm ideia como eu chorei. Entrei dentro do banheiro do apartamento nosso, sem que Noélia percebesse e os meus filhos percebessem, e eu chorava, irmãos. Eu não chorava com saudade do Brasil. Eu não chorava com saudade da carne, do feijão, do arroz, do churrasco, da feijoada, da muqueca. Sendo baiano ou capixaba. Capixaba, irmão. Estou no Espírito Santo, irmão. Vigia. Então eu não chorava com saudade disso. Eu chorava com saudade do meu ambiente de igreja. Eu chorava com saudade dos meus irmãos que eu encontrava com eles toda semana. E no dia que marcou, irmãos, era como se eu estivesse indo para uma entrevista de emprego para encontrar com um missionário, encontrando com o Paulo. Irmãos, eu dei um abraço naquele camarada que ele deve ter estranhado. Esse brasileiro é estranho. Se fosse na Bahia, era lá ele. Irmãos, e eu disse, que bom te ver, meu irmão. Que bom te conhecer. Falando num portunhol arrastado. E você trata de me entender. E eu vou tratar de te entender. E começamos a nutrir uma amizade de oração enquanto levávamos os filhos na escola. Mas a minha saudade do ambiente eclesiástico era grande, irmão, vocês não têm ideia. Eu sei que nós estamos vivendo em tempos onde há uma temática tão, para mim, irmãos, é tão diabólica, por não dizer outra coisa, que está afastando as pessoas da comunhão com uma ideia de que a igreja somos nós.
Nós somos templo do Espírito, mas igreja é assembleia de pessoas. Nós somos templo de Espírito, mas a igreja é você, é você, é você que está aí. E nós não podemos perder isso. E o salmista está dizendo assim: eu tenho saudade quando eu ia para lá e eu me apresentava diante da face do meu Deus. E diante daquela procissão que ia, porque todos os anos acontecia, eu os guiava à casa de Deus com gritos de alegria, de louvor, multidão de festa. Eu tenho saudade disso. Não era saudosismo, irmãos. Não era apenas dizer algo que eu vivia há um tempo, porque muitas vezes nós estamos dizendo: como era bom aquelas vigílias, como era bom quando nós cantávamos, como era bom aqueles evangelismos. Não, não é isso. O que o salmista está dizendo é: eu tenho saudade de servir, de sentir útil, de estar adorando o meu Deus juntamente com os meus irmãos. Eu tenho saudade de poder olhar para um monte de gente que vinha e olhava para mim, estava esperando quem é que vai guiar. Olha lá, procura lá aqueles lá que vão te guiar. E eu vou guiar, e eu vou entrar saltando, eu vou entrar glorificando, eu vou entrar adorando, eu vou estar emitindo todos os gritos e vozes que eu tiver, porque é para o meu Deus. O salmista está dizendo: eu não posso perder a presença do meu Deus. Eu não posso estar distante de um lugar. Então, da mesma forma, ele está dizendo que a sede da alma não se mata com coisas, mas com a presença de Deus. A sede da alma não se mata com coisas, mas com a presença de Deus. Sem Deus, irmãos, não é apenas que falta algo, que falte algo, falta tudo. Sem Deus, não é apenas que falte algo, falta tudo. Quando você falar para alguém: não, você está faltando Deus aqui, falta algo. Não, meu irmão, está faltando é tudo na tua vida. Está faltando tudo na tua vida. E o salmista está mostrando claramente que o anseio pela presença de Deus, isso machucava, e ainda mais quando acontecia um escárnio. Porque no verso 3 vai nos mostrar o seguinte: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus onde está? Talvez a ideia aqui é de alguém que está distante do ambiente e que está sendo lembrado: você sabe onde é que está o seu Deus? É claro que no Novo Testamento nós compreendemos que Deus está em todos os lugares onde alguém está adorando a Ele, irmãos, atenção. Onde houver uma liberdade para a presença dEle, na onipresença dEle, Ele consegue invadir todos os ambientes. E Deus também estava certamente com o salmista. Mas mesmo assim o salmista está sendo provocado porque percebia que ele era triste e infeliz nesse momento por estar distante de um lugar que para ele era importante e era relevante. Nós estávamos falando hoje ainda também pela manhã dos nossos filhos, Túlio, Júlia e Chloe. Quando estávamos em uma realidade distante, diferente, sentindo muito, uma das coisas que eu sempre busquei dizer a eles é: vocês estão em uma missão que Deus confiou para a nossa casa. Ame a igreja. Ame a igreja. Irmãos, e louvo a Deus porque eu tenho visto como os meus filhos, agora distante, continuam amando a Deus, continuam servindo na igreja. Porque servir, irmãos, dá sentido para as coisas. Servir dá sentido de utilidade. Servir dá sentido de que você está vivo.
E viver é viver de forma plena, entendendo que você é útil. Quase sempre quando alguém está despedindo da vida é que ele está dizendo: ei, eu não sou mais útil aqui. Eu não represento mais nada aqui, eu só dou trabalho. Mas quando nós nos voltamos para servir, a vida passa a ter mais sentido para nós. Porque o salmista está com saudade é do serviço dele. É de continuar servindo. E aí, o salmista, ele vai ter um momento chamado de solilóquio. Talvez você não saiba que troço é esse, eu também não sabia, eu tive que pesquisar, irmão. Porque eu queria saber a diferença entre, eu pensava que era um monólogo, mas não é um monólogo. Porque o monólogo é um ato de interpretar ou de narrar de forma sozinha, ou solo. Um solilóquio é falar para dentro de si mesmo. É falar para a sua alma. Eu não sei quantos de vocês já se viram falando sozinho em algum momento. Isso não acontece com vocês, né, gente? Só comigo, não é? Já aconteceu com vocês, gente? Já? Ah, legal, eu pensei que era só eu. Aí, às vezes, quando eu percebo que alguém está falando, aí eu olho para o celular, né? Então, mas eu estou falando sozinho, irmão. Senão com fone, né? Porque senão passa e fala: tá doido. Bora pro CAPS. Pode amarrar. Mas o que está acontecendo aqui é um momento de conversa com a própria alma. Um momento daqueles que é importante, porque é aqui que esse diálogo com a própria alma dele, o salmista, ele vai se perguntar, é o primeiro momento que ele pergunta: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está perturbada? Mas é retórica a pergunta dele, porque ele dá a resposta. E ele diz assim: olha, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio, o Deus meu. Eu sinto abatida dentro de mim a minha alma, eu lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e do Hermon, no monte Mizar, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. O que o salmista está dizendo é que a fé, ela não nega os sentimentos, mas ela confronta-os com a esperança. Você está abatido? Estou. Você está triste? Estou. Mas espera em Deus. Você está entristecido? Estou. Você está amargurado? Estou. Mas espera em Deus. Olha, tem salvação para você, espera em Deus. Porque o salmista está mostrando que a fé não anula a dor, mas ela direciona a Deus. A fé não é para anular a dor, irmão, para você dizer que todo dia você está bem, mas é para ela te aproximar de Deus. E te mostrar, tem um Deus que eu ainda o louvarei. Hoje pode estar ruim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Pode estar ruim agora, mas daqui a pouquinho vai ficar bom. Daqui a pouquinho vai melhorar. Não se entregue, não pare, não se dê por vencido. Pode não ter sido a melhor semana da tua vida essa, mas deixa eu te falar, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. O salmista está dizendo: eu ainda louvarei. Eu vou voltar para lá. Eu vou voltar a festejar, eu vou voltar a celebrar, eu vou voltar a viver todo esse momento. Sabe, ele começa a mostrar aqui que a crise dele é como a nossa, que muitas vezes tenta nos afogar, porque há momentos que você está passando por uma prova que você fala: meu Deus, que prova difícil. Aí quando você pensa: eu vou sair dela, vem outra. Aí você fala: meu Deus do céu.
Jesus, olha aí, a segunda. Aí daqui a pouquinho vem a terceira, irmão. Você fala, meu Deus, tem que pedir música pro Fantástico. 3 vezes tem lógica não. É a terceira vez. Mas o mesmo salmista que expressa tudo isso, no verso de número 8, ele diz assim, olha, contudo, porém, todavia, tem uma conjunção adverbial tremenda aqui para poder te tirar desse estado. E diz assim, o Senhor, durante o dia, Ele me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. O salmista está dizendo assim, olha, a esperança pode ser renovada na fé. Tudo que eu falei para minha alma é fato, é verdade, está acontecendo. Não estou tapando o sol com a peneira. O dia hoje está ruim, as coisas estão ruins, a semana está ruim, o mês está ruim, tudo está ruim. Mas tem uma esperança que vai ser renovada na fé. Tem uma esperança que vai ser renovada aqui, e ele continua sendo honesto consigo mesmo. E deixa eu só abrir um parênteses aqui dentro de tudo isso que o salmista está vivendo. Porque um dos piores problemas, ou melhor dizendo, o mais grave que pode acontecer quando você estiver passando por um problema, é a sensação de estar sozinho. Porque a sensação de estar sozinho, ela é horrível, irmãos. Ela é horrível. Até o senhor Wilson criou vida. Você assistiu o Náufrago? Até o senhor Wilson criou vida. Para o camarada não sentir sozinho. E chegou uma hora, irmão, que até a gente estava acreditando que o senhor Wilson era verdadeiro. De tanto que o Tom estava levando a sério aquele negócio. Jesus vive esse mesmo dilema na cruz, quando ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani. Porque é o momento que a alma grita tanto, que ela não é capaz de ser ouvida por quem está próximo. Porque a gente está gritando em silêncio. E o grito em silêncio, só tem um para ouvir. Eu queria cantar aquele trechinho da música lá, Jesus, mas eu não vou cantar não. Hoje eu não vou cantar não, gente. Hoje eu tenho cantores aqui melhores. Aliás, não que os daqui também não sejam, viu, irmãos? Mas é por conta da minha garganta, tá? Senão eu iria cantar. Mas o fato é que o que o salmista está fazendo, irmãos, é mostrando claramente que sentir só é ruim demais. É por isso que ele está tendo a sensação de que Deus se esqueceu dele. Por que te esqueces de mim, ó meu Deus? Porque é real, irmãos, esse sentimento. Há momentos que parece que Deus deu uma voltinha e que deixou a gente de lado. E diz assim, vai, quebra a cara lá um pouquinho, vai. E parece que a gente está ficando sozinho no meio da tempestade. Parece que o negócio está tão ruim que piora cada vez mais e que não dá nem para contar a história para ninguém. E é essa a sensação que o salmista ainda tem em todo esse conflito que ele está vivendo, de que ele foi esquecido. No entanto, eu volto novamente lá para o começo, porque no começo é um contexto de ambiente e ambiência. É um contexto de
comunhão, irmandade, é um contexto de comunidade, é um contexto de templo, é um contexto de igreja, e agora ele está distante. Então a percepção é, se eu olhar para um lado, quem é que eu posso ter? Mas eu estar isolado e exilado é pior ainda. E o salmista está dizendo, dentro dessa dor que ele está sentindo, que a esperança não é a ausência de lágrimas, mas é a certeza que Deus enxugará todas as lágrimas. A esperança não é a ausência de lágrimas, mas é a certeza que Deus enxugará todas as lágrimas. Apocalipse 21:4 vai dizer, e Ele enxugará dos rostos todas as lágrimas. Meu irmão, quando você estiver triste, entenda, tem alguém para enxugar suas lágrimas. Quando você estiver para baixo, entenda, tem alguém para enxugar suas lágrimas. E ele diz que a noite dele, olha só, ele começa a dizer que havia uma misericórdia de dia, mas de noite, ele transformou o cântico dele na oração, para que Deus o ouvisse. E aí ele faz a pergunta para Deus à noite. E ele mesmo, novamente, vai se perguntar, por que eu hei de andar me lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Por que os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, me perguntando sem parar? Pensa numa turma que andava do lado o tempo todo. E aí, cadê seu Deus? E aí, por que você está sofrendo? E aí, o que está acontecendo com você? E aí, por que você está assim? E aí, você não é crente? E aí? Mas aí, ele termina de salmodiar, de cantar, em meio à dor, em meio a toda essa angústia da alma dele, de uma forma tão bela, irmãos, que ele vai dizer, verso de número 11, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista está mostrando para a gente que esperar em Deus não é ficar de braços cruzados, irmãos. Não é cruzar os braços e dizer, faz Deus, não. Ele está dizendo assim, olha, tem uma atitude a ser tomada, eu vou louvar o meu Deus. Eu ainda vou louvar. Está difícil, tá? Mas como a música da Cassiane, está chorando, louve. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Louve, cante, adore, exalte, glorifique, bendiga, enalteça, reconheça. Faça tudo isso para que a tua alma comece a ser convencida de que tem um Deus que, a despeito dessas dores, a despeito dessas coisas, Ele está presente. E Ele está presente de tal forma que Ele está dizendo assim, olha, aquele mesmo Deus que eu encontrava lá, Ele é o meu auxílio. Aquele mesmo Deus da peregrinação que quando chegavam muitas pessoas, Ele é o meu auxílio, eu posso me aproximar dEle. Eu posso recorrer a Ele, eu posso correr para Ele, assim como a corça suspira pelas correntes das águas. Ah, meu Deus, a minha alma tem sede de Ti. Eu vou correr para o Senhor, eu vou correr para a Tua presença. Eu já estou concluindo. O salmista está nos ensinando 3 caminhos claros para lidar com uma alma abatida. Reconheça o anseio pela presença de Deus que você precisa nutrir todos os dias. Não despreze a presença de Deus, não despreze os ambientes que Deus preparou para você, não despreze o ambiente da comunhão, não despreze servir.
Ele está dizendo, tem momento que é preciso dialogar com a própria alma, confrontando ela com sentimentos, ou confrontando esses sentimentos com a fé. Confronte essa alma, fale para ela. Ei, deixa eu falar para você, estou na frente do espelho, rapaz, você não está legal, mas olha, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. E um terceiro caminho é, renove a esperança no Senhor, escolhendo louvar. Escolha louvar, irmãos. Talvez você vai começar a cantar e lágrimas vão descer do teu rosto. Talvez você vai começar a cantar e de repente você vai embargar a voz com as lágrimas, com tudo aquilo que está borbulhando e efervescendo dentro de você. Mas faça, louve, louve, louve. Sabe, vai ser talvez o salmo mais lindo que você vai compor, vai ser no meio da tua dor, porque o salmo do meio da dor, ele termina bonito. O salmo da dor, ele não termina triste, ele termina louvando. O salmo da dor nos empurra para perto de Deus. O salmo da dor me aproxima de Jesus. O salmo da dor me coloca diretamente dentro da presença do meu Deus. O salmo da dor não me leva para longe. Os questionamentos da dor, sim. As murmurações da dor, sim. Mas o louvor da dor, não. O louvor no meio da dor, ele traz esperança. Ele demonstra segurança. Ele demonstra contentamento. Ele diz assim, olha, o meu socorro vem do meu Deus. O meu socorro vem do meu Deus, e eu não vou deixar de louvá-lo. Eu não vou deixar de engrandecê-lo. Nós precisamos encontrar a cura para nossa alma, se aproximando de Deus, para voltar a servi-lo, para voltar a se apaixonar pelo que nós fazíamos. Meu irmão, não sei o que você parou de fazer, mas você precisa voltar. Porque se você não voltar, pode ser que a tua alma vai se encontrar dando esses gritos e dizendo assim, olha, estou tão abatido hoje, eu estou tão triste. E é interessante, irmãos, porque em nenhum momento o salmista está dizendo de cansaço apenas natural, fadiga. Que muitas vezes nós, quando estamos servindo, a gente fala assim, poxa, mas terminei, esse fim de semana foi tão puxado. Sexta-feira teve Gessel, sábado teve aqui imersão, ou teve lá o Guerreiros do Wesleyanos, teve domingo novamente de manhã, teve aniversário para ir à tarde, e à noite tem que estar lá no culto. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que está gritando, como eu gostaria de ter uma igreja para eu sentar no domingo. Como eu gostaria de ter uma igreja para dizer assim, lá eu posso servir. Tem gente gritando, dizendo assim, como é bom poder ter essa liberdade. Porque nós só sentimos falta de algumas coisas quando elas de fato são perdidas. É assim ou não é? Enquanto você está tendo, você não está sentindo falta. Mas no dia que você fica sem, você fala, meu Deus, quanta falta me faz. Só que deixa eu te falar. O salmista está dizendo que a alma dele estava abatida porque ele estava distante. O problema é que quase sempre os distanciamentos não acontecem de uma noite para o dia. Nós começamos a distanciar pouco a pouco. E a gente vai ficando mais distante e vamos ouvindo a voz de longe.
E vamos distanciando um pouquinho mais e vamos ouvindo a voz de mais longe ainda. Vamos distanciando um pouco mais e vai ficando ainda mais longe a voz do nosso Deus. Até que chega um momento que, assim como o filho pródigo está lá tão distante, porque o texto mostra uma distância. E ele diz assim: não, levantar-me-ei e vou ter de novo com meu pai. Eu vou encontrar de novo com meu pai. Pessoal do louvor, se quiser vindo, eu vou lá de novo para o encontro com meu pai. Porque lá na casa do meu pai, até um dos servos dele, mais simples, tem muito mais do que eu estou tendo aqui. Portanto, o salmista só revela para a gente que a distância de Deus, ela pode levar muitas almas a se abaterem de uma forma mais terrível do que nunca. Porque, irmãos, se nós estivermos próximos de Deus, não é que vamos ter ausência de problemas, só que nós estaremos muito mais próximos para segurar na mão. É como Pedro que começa a afundar, mas ele tem Jesus do ladinho para pegar na mão dele e falar: levanta, Pedro, bora voltar para o barquinho? Bora de novo dar uma volta? Bora de novo entrar no barquinho e ficar seguro? Sabe, distante, a gente pergunta para quem nós vamos gritar. Nós vamos ouvir vozes distantes dizendo assim: onde é que está Deus mesmo? Onde é que está o seu Deus? Porque o grito dos inimigos dizendo onde está o teu Deus, é sinal de alguém que está revelando que não está tão próximo de Deus. E isso é especulação minha. Mas, irmãos, quero dizer para você nessa noite, o salmista estava desejando voltar a servir, estava desejando voltar a ser útil. Tinha gente de todo jeito que chegava naquela procissão. Imagina chegando aquele monte de gente da procissão, gente dizendo assim: olha, minha hospedagem foi ruim, minha alimentação foi ruim, ei, meu Deus do céu, está tudo bagunçado aqui em Jerusalém. Ei, deixa de lado isso aí, bora cantar, vamos entrar, salmodiando. Ele está sentindo saudade de lidar com o povo, de andar com gente, de sentir de perto o cheiro de gente, cheiro de pessoas. Irmão, deixa eu falar para você uma coisa. Não perca o prazer de sentir o cheiro da outra ovelha que é tua irmã, ou que é teu irmão. Isso pode colocar muita alma batida. Vamos colocar de pé nesse momento. E eu quero te convidar para um momento de oração. Enquanto a Débora estiver ministrando aqui, eu quero orar com vocês. Ora, lá subia, cada barra subia lá baná. Aquieta minha alma. Feche teus olhos enquanto isso. Faz meu coração. Vá orando ao Senhor. Vá orando a Deus. Vá falando com Deus. Esquece quem está do lado, esquece o ambiente. Se você não souber a letra, vai só orando. Vai conversando com tua alma aí agora. Só assim eu não me sinto. Você tem um momento do solilóquio. Você tem um momento de conversar com a tua alma agora. Vá conversando com ela. O que você reclama, alma? Ah, porque o culto é demorado, porque o culto é assim, porque tem que ir à igreja, porque eu tenho que fazer isso. Pode ser que um dia você sinta saudade disso. Ou se está sentindo saudade, é o momento de você falar para a tua alma. Me chama pra perto. Vá falando com a tua alma. Vá falando com a tua alma nesse momento. Só assim É o momento da conversa tua com a tua alma. Conversa com ela. Conversa, ela está desejando ouvir. Ela está desejando te ouvir.
Ô, minha Porque, alma, na verdade, eu tem dia que está sendo descobri difícil, minha que alma. tudo que eu preciso Tem dia que eu acho que não está em ti. está valendo a pena. Tem dia que eu acho que Pois está meu cansado. coração é teimoso Tem dia que está demais sendo chato pra demais. admitir. Conversa com a tua alma nesse momento. Sei que Você que está em casa, depender converse com a tua é alma nesse viver momento. perigosamente, Converse com ela. mas eu Converse. preciso acreditar. Dialogue e com a tua confiar alma. no que você me Oh, diz. Deus. Oh, Deus.